qual é a sua esperança? Enquanto eles ainda falavam sobre essas coisas, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e disse: Paz seja com vocês. E eles ficaram assustados e com medo, pensando estar vendo um espírito. E Jesus lhes perguntou: Por que vocês estão perturbados? Por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Sou eu mesmo, toquem e me vejam. Toquem minhas mãos e os meus pés. O espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Depois de ter lhes dito essas coisas, mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas, por tão cheios eles estavam de dúvida e de espanto, Jesus lhes perguntou: Vocês têm aí algo para comer? E lhe trouxeram um pedaço de peixe assado, e Jesus comeu na presença deles e lhes disse: Era sobre isso que eu lhes havia lhe dito, que era necessário que se cumprisse tudo o que foi escrito a meu respeito na lei, nos profetas e nos salmos. Então ele lhes abriu o entendimento para que compreendesse as escrituras e disse-lhes: Está escrito que era necessário que o Cristo padecesse, morresse e ressuscitasse dentre os mortos ao terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o evangelho para arrependimento de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Portanto, fiquem na cidade até serem revestidos de poder do alto. Vocês são testemunhas dessas coisas. Depois de ter dito isto, Jesus os levou até as proximidades de Betânia, ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado aos céus. E eles o adoraram e voltaram com grande alegria para Jerusalém e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Jesus, ele não aparece do nada no Novo Testamento. E esse texto deixa claro para a gente que, para entender o que Jesus veio fazer, a gente precisa entender toda a narrativa da Escritura. Então, o que é que falava-se sobre o Messias? O que foi falado sobre Jesus que agora ele relembra? É interessante que falar sobre Jesus é falar sobre pecado. A gente está numa época em que se falar em pecado é incorreto, não é bonito, não soa bem. Mas o próprio Jesus, relembrando toda a história, ele diz: foi falado sobre mim e que eu pregaria arrependimento de pecados. E a prova de que é eficaz esse perdão de pecados, essa renovação da vida com Deus, é que o próprio Jesus subiu aos céus. A ressurreição nada mais é do que a prova cabal de que aqueles que estão em Cristo também ressuscitarão e também estarão com Deus. Nesse texto, a gente tem uma compilação do que é o Evangelho, desde a época do pecado, da restauração e o encontro com Deus.